Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Bicelli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre o projeto Icarus, um marco na pesquisa ambiental que utiliza uma tecnologia para entender melhor os animais, seus habitats e como isso interfere na nossa sociedade em última instância. Vamos encontrar essas relações por aqui. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e fazer aquele convite semanal, aquele convite para você entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafael Coimbra, o projeto Icarus traz um olhar mais profundo sobre como os animais interagem com o meio ambiente e tentam encontrar relações com o que isso representa para nós. Queria te pedir para explicar um pouco mais sobre o Icarus e me dizer como a tecnologia GPS, as tecnologias que ele usa para investigar a vida dos animais vão revolucionar o nosso entendimento sobre os ecossistemas. Depois da internet dos humanos, depois da internet das coisas, chegou a vez, André, da internet dos animais. A ideia nada mais é do que a gente colocar sensores, o que for possível de tecnologia em determinados animais ou outros elementos da natureza. A gente pode colocar a flora aqui no meio também para que a gente entenda o comportamento da natureza de uma maneira mais ampla e, a partir dessas informações, a partir desses sinais, entender esses comportamentos. A gente que fica muito no mundo digital, hoje em dia mediado por telas, a gente se esquece às vezes que a gente está integrado a esse grande ecossistema. A natureza está aqui em volta da gente, está interferindo diretamente nas nossas vidas e é importante que a gente entenda esses fluxos, o que está acontecendo, ainda que seja lá no oceano profundo, que a gente não tem contato direto, porque o que está acontecendo nesse oceano profundo eventualmente vai ter impacto aqui nas nossas casas. Exemplo, se tiver aquecimento de um determinado oceano, o efeito El Niño, etc. e tal, você tem aumento da temperatura que, por sua vez, pode estar prejudicando aqui a epidemia de dengue em alguns locais do Brasil. E aí, sim, quando o mosquito pica a gente, é que a gente tem aquela relação direta. Mas, às vezes, o efeito está começando em outro lugar que a gente não está vendo. E entender, portanto, esses ecossistemas, esses movimentos, eles são fundamentais para que a gente compreenda como a natureza funciona e para que, obviamente, a gente consiga prever o máximo possível desses comportamentos. Eu estou falando comportamento, André, porque no caso dos outros animais, né, o ser humano é mais complexo. A gente fica ali em muitas dúvidas, somos mais subjetivos, mas no caso de fluxos migratórios, de determinados comportamentos, os animais eles são mais previsíveis, eles têm comportamentos mais característicos. E com isso a gente consegue, portanto, ter um pouco mais de previsibilidade e entender por que está acontecendo uma coisa ou outra. Então, no momento que você coloca um sensor num desses, ou em alguns desses animais, você consegue compreender como eles estão se movimentando e por que eles estão adotando determinadas ações. O que melhorou muito, André, e que tem ajudado esse projeto, cujo objetivo é esse mesmo, né? O projeto Icarus é de monitorar, eles têm ali uma meta de 100 mil animais, para que se consiga ter uma visão mais completa do que está acontecendo na natureza, é colocar o máximo possível de tecnologia embarcada nesses animais. Então você pode colocar uma espécie de um reloginho inteligente, uma fita inteligente, como a gente usa, nós humanos, mas obviamente adaptado para animais. Então você pode colocar ali algo que tem um GPS, então vai indicar a localização, pode medir a temperatura corporal desse animal, o batimento cardíaco dele, outros sensores também, dependendo da região de umidade, de calor. Essas informações coletadas e monitoradas muitas vezes em tempo real é que vão permitir essas análises. E esses equipamentos, eles melhoraram muito ao longo dos últimos anos porque ficaram menores, mais leves, mais baratos. Tem uma fitinha, por exemplo, que eles estão tentando desenvolver, que eles querem que chegue a 3 gramas.
Então você consegue colocar uma fita dessa que pesa praticamente nada num animal de pequeno porte, sem que impeça que ele se movimente. Esses sinais também, hoje a gente tem uma rede de satélites bem mais robusta, bem mais eficiente do que anos atrás. Inicialmente esse projeto, para dar um exemplo, para quem está nos ouvindo, ele começou mandando sinais para a Estação Espacial Internacional, depois esses dados eram retransmitidos aqui para antenas terrestres, mas hoje eles já estão usando lá uns CubeSats, uns microsatélites que são mais baratos, são mais ágeis, e essa combinação de sensores precisos e menores e leves e autônomos em termos de bateria com essa rede de satélites mais barata e eficiente, isso tudo vai fazendo com que a gente tenha a possibilidade de formar essa internet dos animais. Claro que não é simples, claro que não é fácil. Quando eu estou falando de desafios, só para dar um exemplo, é claro que você colocar uma anilha num pombo exige um esforço que não é o mesmo esforço de você colocar uma anilha numa baleia jubarte ou algum sensor nela. Você vai ter que usar um helicóptero, um barco, vai ter que gastar muito mais para conseguir mapear um animal de grande porte, um leão, por exemplo. Se você for colocar um sensor numa árvore, o custo é relativamente, o esforço também, muito menor. Então existem desafios, mas o fato é que hoje já existe uma condição macro, digamos assim, para que esse projeto ele tenha mais sucesso. Ele começou alguns anos atrás, teve algumas dificuldades no meio do caminho, mas depois desses percalços superados, o que a gente tem hoje é um ambiente muito favorável para que a gente tenha esse entendimento da internet dos animais. Aros, e como não pode deixar de ser, a internet dos animais lida com dados e, assim como acontece com os humanos, o rastreamento desses animais desperta questões sobre ética na pesquisa científica. Como você enxerga ali? Quais são os principais desafios éticos associados a esse rastreamento de animais selvagens? Antes dessa questão do rastreamento e a questão ética, André, eu acho que é preciso levantar um ponto aqui que diz respeito o quanto a questão geopolítica pode, de alguma maneira, trazer entraves ou, pelo menos, acender um sinal de alerta para essa operação toda. Boa parte dessas informações, né, ou da movimentação desses animais e etc., ocorre em regiões mais distantes, mais afastadas dos grandes centros. A gente está falando de florestas, a gente está falando do fundo do mar, no limite a gente está falando de animais que voam e promovem deslocamentos de regiões em função de uma série de fatores e etc. E, portanto, o envio desses dados não passa única e exclusivamente por uma única torre, por um único receptor, por um único sensor. Essas informações, e boa parte delas já hoje se viabiliza a partir de consórcios, né? No caso do projeto que o Rafa cita, dos caminhos para essa recepção de sinal envolvem, por exemplo, a Estação Espacial Internacional. O recebimento de informações desses sensores são enviadas para a estação espacial, ela consegue fazer a captura dessas informações com base nessa movimentação, é praticamente um Waze do mundo animal, né? Você consegue rastrear o movimento deles quase que em tempo real, e esse envio depois é remetido para a Terra, para a base ou os laboratórios que vão fazer o monitoramento. Mas as antenas, os equipamentos, os sensores todos que foram enviados fazem parte de um consórcio. Mais de um país investe dinheiro, não é pouco dinheiro, a gente está falando de muitos milhões de dólares, para que esses equipamentos estejam lá. Hoje, a Estação Espacial Internacional, por exemplo, faz parte de uma cisão. Ela é parte de um movimento em que a gente tem os Estados Unidos e aliados de um lado, a Rússia e aliados de outro, e a gente já sabe que a Rússia deixará ou não deverá continuar, de alguma maneira, com investimentos por lá.
A China caminha do outro lado com iniciativas próprias e etc. Então, a gente não sabe muito bem, sob o ponto de vista dos acordos, o quanto a questão política, que a gente vê ganhar cada vez mais força hoje, poderá impactar nesse compartilhamento de dados. O que hoje é dividido, o que hoje é compartilhado, laboratórios do mundo todo podem acessar, pode, de alguma maneira, se tornar clusterizado. A Rússia tem acesso às informações dela, a China tem acesso às informações dela, os Estados Unidos, e por aí vai. E isso pode impactar nessas pesquisas, uma vez que o custo para essa operação, se de alguma maneira o custo para desenvolver os gadgets, né, os wearables dos animais, ele é reduzido com o passar do tempo, a operação global, ou seja, a gente está pensando na Terra de uma maneira como um todo, ela tende a ser cara ainda. E não adianta que um laboratório veja só o seu pedaço. Por exemplo, para estudar a Amazônia, é impossível que o Brasil olhe única e exclusivamente o seu território, porque a Amazônia ela ultrapassa as fronteiras do território brasileiro, e, portanto, a troca com os países vizinhos se torna crucial para que isso aconteça. E aí entra um segundo ponto nessa história. Não basta trocar os dados, basta ter a certeza, do ponto de vista da segurança nacional, do ponto de vista estratégico, que as informações que estão sendo acessadas por meio dessas câmeras que estão colocadas nos animais, a gente viu, por exemplo, com tubarões, câmeras 360 instaladas, né, acopladas ali de alguma maneira na cartilagem dos animais, permite que eles mostrem o que acontece na vida submarina. Na floresta, a mesma coisa, a gente tem vídeos sobrando das câmeras que são instaladas ao longo das florestas, ou mesmo até penduradas nos animais e etc. Essas imagens estão mostrando o quê? Que quem tem acesso a essas informações? As imagens via satélite, que ganham cada vez mais definição e conseguem chegar em profundidade, estão sendo compartilhadas com quem? A bases militares, por exemplo, na Amazônia, a bases militares de outras regiões, em outros países, que precisam ser observadas e que têm que ter o cuidado. As informações que estão sendo capturadas, elas têm um nível de sensibilidade que faz com que, assim como acontece com a internet das coisas e com a internet dos humanos, gostei da definição, Rafa, também exige um nível de preocupação com a segurança. Por enquanto a gente está no campo do laboratório, em que ali as elucubrações e o olhar, tudo isso é permitido. Mas à medida que a gente entende que essa massa crítica gera um esforço importante e um resultado importante a partir desse esforço, com informações sensíveis, isso vai ganhar um outro contorno. A questão política vem primeiro porque ela pode interferir no avanço dessas pesquisas, mas em seguida vem as questões estratégicas, as questões de segurança. A gente está transacionando dados, acessando informações, olhando isso num compartilhamento, que pode gerar algum tipo de questão. Sobre o lado dos animais, há uma série de ressalvas que colocam os animais como uma espécie de ponto a ser preservado do ponto de vista do quão invasivo isso pode ser e do quão nocivo isso pode ser para a vida ali como um todo. De alguma maneira, os cientistas têm trabalhado, e mesmo longe desse aprofundamento com dados, olhando só com câmeras que fazem monitoramento, sensores que são instalados no ambiente, etc., os cientistas têm tomado um cuidado gigantesco para não alterar o comportamento, a rotina e a vida desses animais no habitat natural. Porque se sabe que há um impacto profundo que é promovido por essas alterações causadas pelo ser humano. Mas é urgente que esse monitoramento aconteça, porque os seres humanos avançam cada vez mais e as ações dos seres humanos já estão alterando a rotina desses biomas. E isso, evidentemente, pode ter um impacto a longo prazo. Se a gente for pegar uma coisa quase que idiota, se a gente for pensar, e que a gente está falando sobre a vida, né? Há ali uma vida, ainda que ela não tenha o contorno tão bonitinho quanto uma onça fofinha ali, etc., ou a simpatia de um elefante, por exemplo, mas os fungos têm tido as suas vidas alteradas a tal ponto, em função das ações dos humanos, que já se discute em alguns países, a França, por exemplo, que não vai haver mais a possibilidade de produzir
uma variedade de queijo que me escapa agora qual é, se não me engano, Camembert, porque o ser humano já alterou tanto, mexeu tanto para poder alcançar o objetivo dele, que era a produção daquele queijo, que não vai conseguir fazer o queijo, porque simplesmente aquele fungo, da maneira como ele existia há sei lá quantos centenas de anos, não existe mais. Então esse é um exemplo. Um fungo, a gente não olha o fungo como um ser vivo, como algo que a gente tem que cuidar, mas ele faz parte de um contexto macro da existência da natureza. Ele, dentro da ótica sistêmica em que a natureza se dá, que o mundo se dá, mas a natureza sobretudo, uma alteração simples nesse fungo pode lá na frente implicar em alterações enormes. E é justamente isso que os cientistas, nessa corda bamba que os cientistas se apoiam. O quanto mais invasiva for a operação, quanto mais nocivo for para a vida desses animais, pior é para o resultado do estudo. Do outro lado, é nocivo também o movimento da sociedade, da humanidade de maneira geral, que vem alterando e promovendo alterações cada vez mais substanciais nas rotinas desses animais. Seja por meio da destruição do habitat, seja porque o barulho afastou eles de regiões em que eles naturalmente estariam, e isso gerou um impacto no bioma do lado, porque você levou predadores para regiões onde eles não eram predadores, enfim, há uma série de questões. E o lado pode ser considerado uma espécie de violência com a instalação desses chips e etc. Nos animais. Mas esse talvez, dentro do todo, seja o menor, porque os cientistas têm encontrado maneiras de minimizar esse impacto nessa relação. Mas é evidente que há aí um desafio muito grande para os cientistas nesse aspecto, porque eles trabalham com um relógio em contagem regressiva. Tudo pode mudar e eles precisam entender, antes que essas alterações aconteçam de maneira profunda, o que está acontecendo. Então é imperativo que os animais consigam fornecer essas informações o quanto antes, para que não sejam perdidas informações substanciais. E, inclusive, sob um ponto de vista importante, a gente entender onde há espaço ainda para salvar determinadas espécies e determinados biomas. Rafa, dentro desse contexto, como você enxerga a capacidade de interpretar esses dados e a relação com a formulação de estratégias de conservação mais eficazes? Você entende que dá para construir políticas públicas mais bem definidas, modelos de conservação ambiental mais eficientes em função desse rastreamento animal, ou a gente vai pura e simplesmente usar essas informações para entender o impacto na nossa sociedade, independentemente dos animais, como se isso fosse possível? Como você enxerga a relação de políticas públicas? Tem uma teia de informações que, como o Aros trouxe, diz respeito, informações que dizem respeito a países diferentes, em estruturas políticas diferentes. Vai ser possível construir algo concreto ou isso vai ficar no campo puro da ciência? André, eu vou além. Eu acho importante esse aspecto que você colocou de políticas públicas, mas eu vou jogar aqui uma coisa que sempre mexe com tudo, que chama-se dinheiro. Então, se a gente for pensar especificamente aqui no caso do Brasil, nós que temos essa vocação e essa tradição de sermos um país agropecuário, né? Somos muito competentes nisso, mas a gente sabe a quantidade de problema que tem que ser resolvido para que a gente continue fazendo disso algo sustentável. Então, se eu penso estrategicamente enquanto um negócio, vamos chamar assim, eu posso atrair mais investimentos para fazer com que esse entendimento todo, ele além de preservar o meio ambiente, vai ser bom para a natureza e para os seres humanos, mas também do ponto de vista econômico. Eu posso tornar agriculturas mais eficientes, eu posso identificar comportamentos e padrões que me deem animais para, para produzir leite de forma mais eficiente. E, obviamente, eu estou ali reduzindo pegada de carbono, reduzindo uma série de consequências para a natureza. Então, acho que a gente tem que colocar isso no jogo para não parecer algo só bonito, sabe?
tem, obviamente, esse aspecto, mas eu acho que para fomentar essa internet dos animais, a gente precisaria colocar o dinheiro em jogo. E aí, André, respondendo mais diretamente agora a sua pergunta, o que acontece é que a gente ainda está numa fase de entendimento. A gente precisa, nesse momento, fazer esse tipo de implementação que ainda não está concluída. A gente não tem tantas espécies ainda mapeadas no mundo. 2, tem que permitir uma quebra de silos. O Aros falou dos silos geopolíticos, né? Como é que eu cruzo informações de diferentes países? Mas a gente vai precisar também fazer uma quebra de silos entre as áreas científicas. Então, não posso ter um projeto estudando o urso polar que não se comunique com um projeto, sei lá, das aves lá de Galápagos. Porque, eventualmente, e existem exemplos inúmeros na ciência que mostram que, às vezes, essas espécies estão conectadas por algum motivo. E a gente precisa, portanto, fazer o cruzamento de informações, quebrando esses silos biológicos de estudos da natureza. E, por fim, André, eu acho que nesse momento seria muito importante, a gente falou aqui do aspecto mais de hardware, né? Dos sensores, de câmeras, isso tudo melhorou muito. Mas, para que esse entendimento inicial aconteça, é fundamental que os cientistas desenvolvam inteligências artificiais, programas que façam com que esses dados tenham algum sentido. Muitas vezes, até porque isso está começando e são coisas bem distantes do dia a dia, as máquinas talvez consigam detectar de uma maneira não só mais precisa, mas elas talvez consigam fazer relações causais que nós humanos aqui não conseguimos fazer tão simplesmente. Então é importante que haja também um desenvolvimento nesse campo para que essa quantidade de informação coletada ela seja processada de maneira mais veloz, mais precisa, mas também que haja um entendimento do que está acontecendo. Eventualmente a gente vai descobrir padrões por meio da inteligência artificial que vão fazer ali uma mexida de chave. Opa, peraí, se tiver acontecendo isso aqui numa região, talvez naquela outra esteja acontecendo tal. Para quem lembra aí, gosta do termo lá do efeito borboleta, né? É mais ou menos nesse sentido. Esse entendimento global, ele vai sendo construído aos poucos. A gente está no início, a gente precisa de muito investimento nessa fase, mas em algum momento, quando essas peças globais começarem a se conectar, aí sim a gente vai ter um grande entendimento de como funciona a natureza de uma maneira geral, os ecossistemas, e a partir dali aí sim, fazer previsões e adotar essas estratégias que você está falando, tanto do ponto de vista governamental, científico, mas também, como eu coloquei aqui um pouco, o ponto de vista econômico. Aros, o Rafa trouxe alguns exemplos, algumas possibilidades de como essa pesquisa pode evoluir e impactar o nosso conhecimento, tanto sobre a vida selvagem, quanto sobre a ecologia em geral, não necessariamente a vida selvagem exclusivamente, e trouxe um pouco dos impactos em negócios que isso pode trazer. Que outras inovações você acredita que podem surgir em função do rastreamento animal, da internet dos animais? Bom, a gente tem algumas descobertas importantes do ponto de vista de comportamento desses animais, a questão da sobrevivência deles em algumas situações limite, ou seja, o que a gente pode aprender com um determinado animal que vive em uma determinada temperatura, ou como funciona o organismo desse animal em águas profundas, né? Enfim, são exemplos e mais exemplos, e a ideia é que isso nos ajude a ter uma compreensão maior e melhor, inclusive sobre capacidades adaptativas do ser humano, sobre o desenvolvimento de novos materiais inspirados nas características desses animais. Então, um exemplo bobo, mas que cabe para ilustrar, é o quanto nós poderíamos aprender com uma determinada espécie de peixe que poderia nos ajudar a desenvolver trajes para mergulhadores, para nadadores, enfim, para performance, coisas do gênero. No caso das florestas, é algo que já vem sendo investigado, as plantas e a capacidade que elas têm de entregar para nós, com fontes naturais, evitando materiais sintéticos,
respostas importantes para tratamento de doenças ou eventualmente até para gastronomia. Há um alerta importante aqui nesse caso, porque quando a gente busca essas soluções, em geral elas estão muito focadas para atender especificidades de determinadas indústrias. E é preciso ter um olhar maior sobre isso, com o entendimento de que são patrimônios de toda a humanidade e que a exploração individual desses objetos pode levar à destruição, ou seja, quanto mais a gente descobre, mais deveria, pelo menos, aumentar a nossa capacidade de preservar ou de entender a necessidade da preservação e etc. Mas acho que é por esse caminho, da gente entender o quanto a gente é capaz de colecionar informações para aprimorar o que já está aqui no nosso entorno, do ponto de vista, sobretudo, da indústria de materiais, né? Movimento dos animais em determinadas condições. Isso tudo pode ser fundamental. Até para ajudar, André, a desmistificar uma série de questões. E o meio ambiente, de maneira geral, se tornou, para além daquilo que a ciência é capaz de entregar como dado e fato, se tornou parte da construção de narrativas que atendem a diferentes finalidades, que não necessariamente compõem o interesse final, que é o da sua preservação, né? Então tem muita coisa que se conta e que se coloca como argumento, tendo o meio ambiente como ponto de partida para o argumento, não necessariamente está baseada num conhecimento profundo sobre o meio ambiente. Então eu acho que pode ajudar, à medida que projetos como esses ganham escala, pode ajudar a desmistificar, a romper com algumas narrativas, com algumas falácias que são criadas e aumentar a capacidade de compreensão das pessoas sobre o todo. A gente fala muito sobre ESG, a gente fala muito sobre a sustentabilidade com o viés do meio ambiente. O setor de energia tem feito um trabalho importante com a busca de soluções para minimizar e etc., mas não basta que uma única indústria, um único segmento atue. É importante o olhar sobre o todo, mas isso só vai acontecer se a gente tiver essas informações. Acho que essas pesquisas tendem a entregar uma finalidade importante de conscientização, de educação, mas é preciso primeiro ter as informações e depois saber como divulgá-las. E aí eu insisto, é preciso que a gente tire esse véu de narrativas que se coloca na nossa frente para conseguir avançar com isso de uma maneira em que apenas a ciência cumpra o papel dela. O que mais você precisa saber? Bom, é isso. Agora a gente vira a chave e aí, Rafa Coimbra, no que você vai ficar de olho essa semana? Tô de olho, André, no futuro dos robotáxis, dos carros autônomos. A gente teve uma época que falou muito sobre carro autônomo, depois deu uma esfriada. Eu tô achando que agora o carro voador vai chegar antes do carro autônomo terrestre, porque lá na Califórnia, principalmente, onde estava acontecendo ali, basicamente, os testes aqui no mundo ocidental, alguns carros tiveram problemas. Teve um acidente envolvendo lá um carro da Cruise, que é uma divisão da GM, e aí o carro atropelou uma pessoa, a empresa deu uma segurada na onda, agora avisou que essa semana que vai voltar a fazer testes, só que de uma maneira bem mais não ousada, vamos dizer assim. Vai voltar a colocar um motorista dentro do carro robô, vai pensar em algumas localidades com mais controle. A Cruise já tinha tido perdas de pessoas que decidiram sair da empresa, então passou ali por um momento de crise e agora está voltando, tirando um pouco o pé do acelerador, literalmente. Ela vai voltar a fazer testes. Do outro lado, você tem também, essa semana, o anúncio da Waymo. A Waymo é uma divisão da Alphabet, que é a controladora do Google. E a Waymo era a maior concorrente, é ainda a maior concorrente da Cruise lá nos Estados Unidos. E eles sim têm um serviço funcionando, tem robotáxi funcionando de maneira 100% autônoma, 24 horas por dia em algumas localidades, mas também está sendo alvo de protestos, pegando um pouco aí dos efeitos da Cruise. E a Waymo, que estava querendo expandir o serviço lá na Califórnia,
foi agora avisada a empresa que eles não vão poder fazer essa expansão, né? Os órgãos reguladores estão muito preocupados lá com esses efeitos colaterais, ainda não está 100% seguro, e disseram que a empresa vai continuar podendo operar, mas não vai poder expandir o serviço. Então, a Waymo continua ali na liderança, ganha essa vantagem competitiva porque a Cruise tirou o pé do acelerador, mas também não vai poder se desenvolver como gostaria. Enfim, o que eu estou vendo é que o ritmo do que a gente já estava imaginando para os carros autônomos, infelizmente, tá num ritmo bem mais devagar e enquanto não tiver muita segurança, né? Eu sou do time que acho que o problema não é o robô, é o humano, né? A gente teria que ter vias exclusivas para carros autônomos, aí a coisa funcionaria de maneira mais eficiente, mas enquanto a gente tiver essa mistura de humano, carro humano, com motorista humano e carros autônomos, realmente acidentes vão acontecer, a gente tem que medir, mas eu percebo que por parte da sociedade, enquanto não tiver 100% seguro, que é praticamente impossível, dificilmente esse setor vai se expandir. Então vamos ficar de olho aí nos carros autônomos, principalmente os robotáxis nos Estados Unidos. Você, Aros, está de olho em quê? Eu fiquei curioso com as diretrizes de cibersegurança que foram anunciadas pelo governo dos Estados Unidos e que se relacionam com os portos do país, e aí mais especificamente com os guindastes. E aí eu fui tentar entender o que diabos tem a ver o guindaste com a vulnerabilidade de cibersegurança. E aí, lendo a respeito, entendi que a preocupação não é com qualquer guindaste. A preocupação do governo dos Estados Unidos é com os guindastes fabricados na China e que estão presentes em 80% do mercado lá nos portos dos Estados Unidos. Eles não contemplam requisitos mínimos de cibersegurança que vêm sendo redefinidos ao longo dos últimos anos pelos Estados Unidos, já desde a administração Trump, talvez até um pouco antes dela, mas ganhou força e barulho, né? Fez muito barulho isso durante o governo Trump, com base na necessidade de reduzir riscos de espionagem ou quaisquer outros danos causados por hackers. Então, a Guarda Costeira dos Estados Unidos vai inspecionar cada um dos equipamentos para garantir que as obrigações de cibersegurança sejam cumpridas dentro das instalações dos portos, como uma ação de prevenção. E aí, relatórios vão ser enviados para as autoridades competentes. Em paralelo a isso, mais de R$1 trilhão como investimentos vão ser aplicados pelo governo para a construção de guindastes dentro dos Estados Unidos, cumprindo com requisitos relacionados à cibersegurança. Qual é o medo aí? Que informações sensíveis que passam pelos portos norte-americanos possam ser acessadas por espiões de quaisquer países, mas notadamente aqui a gente entende que a preocupação é com os chineses. E em segundo lugar, que com base nesse acesso, hackers também consigam inviabilizar as operações nesses portos, quebrando cadeias de fornecimento dentro dos Estados Unidos. Ou seja, se não consegue chegar por meio do serviço de portos, eu não tenho como colocar containers para dentro, não tenho como colocar produtos para dentro, eu quebro o abastecimento em diferentes cadeias, em diferentes setores nos Estados Unidos. É algo muito específico, um documento muito específico que ganhou as manchetes, a CNN americana debruçou-se sobre a história, justamente pelo fato de haver essa especificidade e do investimento tão volumoso em um curto período de tempo para garantir que a substituição dos equipamentos chineses se dê por equipamentos norte-americanos. Isso se conecta diretamente com o que falávamos há pouco a respeito dos sensores e do compartilhamento de informações e etc., envolvendo os animais. Nós estamos cada vez mais sob o risco dessas ameaças, criando núcleos isolados, em que algumas potências se fecham com medo da potência vizinha. Se nós estivéssemos no período medieval, estaríamos construindo muralhas no entorno dos castelos. Agora, nós estamos trocando os nossos guindastes super conectados, com base em IoT, por guindastes produzidos dentro de casa.
e isso garante, sob a ótica da inteligência norte-americana, um nível maior de proteção. A gente está vendo com os guindastes, isso vai caminhar para o setor energético, para o abastecimento de água, para as telecomunicações já tem isso de alguma maneira, e vai se tornar ainda mais restritivo. E é uma nova versão da Guerra Fria acontecendo e a gente está acompanhando ela com base em bits e bytes. É isso. Bom, tá na hora, né? Antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafa Coimbra, até a semana que vem. Até semana que vem, André Aros e a todos que nos ouvem. Faço um convite para que você nos acompanhe em todas as redes sociais, porque tem muito conteúdo interessante sobre esses assuntos e outros ligados à tecnologia. Até semana que vem. Carlos Aros, até semana que vem. Um grande abraço para você, André Miceli, Rafa Coimbra, e quero fazer a recomendação. O Rafa falou dos carros autônomos, né? Os táxis robô. Os táxis robôs têm destaque também no nosso site. Um artigo que foi publicado pela Technology Review americana, que faz parte da série What's Next, foi traduzido pelo nosso time e já está publicado. Ele conta a história, faz a perspectiva do que será o mercado de táxis robôs para este 2024. Também no nosso site há inúmeros outros artigos dessa série What's Next, um mais interessante do que o outro, olhando para setores, tecnologias e segmentos específicos, projetando o futuro. Tudo isso está liberado com acesso livre para quem quiser acessar mittechreview.com.br. Aqueles que quiserem fazer um mergulho mais profundo, assim como os cientistas estão fazendo com os tubarões, para conhecer mais e melhor a vida marinha, não precisa colocar uma câmera 360 em lugar nenhum. É só colocar um /assine no final dessa URL, mittechreview.com.br/assine, e o seu mergulho é muito mais profundo nesse ecossistema de informação, conhecimento sobre tecnologia, negócios, sobre a sociedade de maneira geral. É só procurar lá, assinar e ficar mais perto da gente, porque tem conteúdo muito bom, conteúdo sempre relevante e novo, todo dia, toda hora. É isso. Bom, semana que vem tem mais. A gente se encontra por aqui no podcast da MIT Technology Review Brasil para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.